Louvado é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome daquele que vive e reina para sempre, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Nesta noite eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede pela tua graça, de nós estarmos cultuando ao Senhor nosso Deus nesta noite, com tudo o que acontece em nossas vidas. Uma coisa que nós não podemos deixar de fazer é de servir ao Senhor, e quando estamos cultuando ao Senhor, estamos prestando um serviço para Ele, porque culto é serviço, Então, quando estamos cultuando, não é para o homem, mas é para Deus, e Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito é o nome do Senhor. Agradecer a Deus desde já pela vida dos irmãos e dos amigos, que estão nos acompanhando aí através das plataformas digitais que nós temos acesso. Hoje estamos ao vivo pelo Facebook e nós estamos também ao vivo através do YouTube da página da nossa igreja, que nós todos possamos nesta noite estar no mesmo propósito, que seja de adorar e de exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração nesta noite, agora para darmos início louvando o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, a gratidão do Senhor nesta noite pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo privilégio, Senhor, de estarmos diante da tua presença, meu Pai, para nos alegrar, Senhor, para cultuarmos ao Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa estar com cada um de nós nesta noite, abençoando, guardando, Senhor, as nossas vidas. Nós oramos a Ti em favor da Tua igreja, a cada um dos irmãos, Senhor, que estão com saudade de estar aqui na Tua casa para Te servir, mas mesmo, Senhor, nos seus lares, eles não têm deixado de Te buscar, não têm deixado de Te servir, não têm deixado de Te adorar. Que a bênção do Senhor possa estar sobre a vida deles. Pedimos que a Tua bênção esteja sobre a nossa igreja, meu Pai, sobre o nosso ministério. O Senhor abençoe o nosso pastor presidente, pastor Sérgio, juntamente com toda a sua família, a diretoria da igreja, a cada pastor, a cada obreiro, meu Pai, que compõe esse ministério, a Tua igreja, Senhor, no Brasil e no mundo, que passa por um período de dificuldade, mas creio que estamos chegando ainda mais perto de Ti, meu Pai, através das nossas atitudes, pois tudo nos mostra que o Senhor volta e já para buscar a Tua igreja. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, abençoa, Senhor, o nosso estado, abençoa, Senhor, o nosso país, juntamente com os seus governantes, abençoa o presidente, Senhor, da nossa república, que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe, dando sabedoria, dando entendimento. Enfim, Senhor, nós oramos uns pelos outros, que nós possamos ter comunhão, unidade, através da nossa oração, e que estejamos no mesmo propósito, que é servir ao Senhor com alegria. No nome de Jesus, nós te agradecemos desde já e pedimos que o Senhor fique conosco, que o Senhor receba o nosso louvor e que o Senhor venha direcionar uma palavra ao nosso coração. No nome de Jesus, Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 77. Hino de número 77. Nós vamos adorar a Deus.
hino de número 77, todos os irmãos louvando conosco. Queres este mundo ser um vencedor, queres tu andar na luta e na dor, queres ser alegre qual lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela sina alegre vou caminhar, indo em contato com teu Salvador. Este mundo vive muitos a pecar, cujos corações transbordam de rezar. Dai-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deves tu guardar, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela sina alegre vou caminhar, indo em contato com teu Salvador. És recompensa, comunhão de Deus, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver, marca o contato e verás por mim, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela sina alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa-me o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres esse mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela sina alegre vou caminhar, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Não podemos perder o contato, com Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Temos que estar sempre em contato com Ele. Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor ainda com mais um hino, hino de número. Vamos louvar o Senhor pertinho aí, nós louvamos ao Senhor com esse hino, podemos louvar o Senhor com outro, para adorar e engrandecer o Senhor. 75, louvamos com o hino 77, podemos louvar então com o hino de número 75, glória a Deus.
hino de número 75. Hebreus capítulo de número 12, vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 11. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao versículo de número 11. Glória a Deus, eu vou ler como de costume. Versículo 1 diz assim: portanto,
e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo lhe estava proposto, suportar a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco, como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrige? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Todos lendo 11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Glória a Deus. Então nós somos filhos, e como filhos o Pai nos corrige, né? Pois a palavra de Deus diz que Ele corrige e Ele açoita a quem Ele ama. E a correção do presente, né, não é de alegria, mas sim de tristeza. Mas depois produz frutos em nós. Creio que Deus está dando uma correção em toda a terra, em todos os moradores da terra, e creio que isso irá produzir frutos para a glória de Deus. Queridos, nós vamos orar ao Senhor com a leitura dessa palavra, apresentando todas as nossas necessidades, os nossos pedidos. Vamos orar uns pelos outros, porque todos nós necessitamos da ajuda e do auxílio de nosso Deus, e aproveitar para orar também para aqueles que estão enfermos, né, muitos enfermos, para que Deus tenha misericórdia, venha visitar cada um e dar saúde aos irmãos. Eu peço, irmãos, oração em favor do irmão Virgílio, né? Vamos orar em favor também do irmão Virgílio nas nossas orações. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, uma vez mais, Senhor, diante da Tua presença, para te render graças, para te reverenciar, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é maravilhoso e tem cuidado, meu Pai, de cada um de nós. A nossa fé continua depositada no Senhor. A nossa confiança, Pai, continua somente em Ti, porque não há outro, meu Pai, em quem confiar, porque não há outro em quem clamar, porque só o Senhor é o Deus da nossa vida, aquele que nos sustenta em todas as coisas, aquele que nos dirige em todas as coisas, que nos livra de todo mal. Obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa saúde, obrigado, Pai, pelo privilégio de te servir. Meu Deus, apresentamos os pedidos e as necessidades. Oramos a Ti como Virgílio, que o Senhor possa visitar ele, repreendendo toda enfermidade do Teu Filho. Saúde, Pai, quantos outros, Senhor, necessitam
que as tuas mãos estejam estendidas nesta noite. Mas como diz a tua palavra em Isaías 59:2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, e nem o seu ouvido para gravado para que não possa ouvir. Cremos que as tuas mãos estão estendidas para abençoar o teu povo, e que os teus ouvidos, Senhor, estão atentos ao nosso clamor. Por isso, meu Pai, estamos certos da bênção, estamos certos da vitória nessa noite. E que o Senhor seja com o teu povo, dando vitória no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quando a Raquel vai louvar o Senhor comigo, nós vamos contribuir. Eu acredito que você está aí com a sua caixinha de oferta e de dízimo, para contribuir na obra do Senhor. Então nós vamos contribuir, porque Deus ama aquele que contribui com alegria para a obra de nosso Deus. Aleluia. Nessa noite me cumprimento a igreja na paz do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Quem tentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena e enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu reanimando a igreja de novo, faz a chama arder deste povo, como os primeiros cristãos. Oh, meu reanimando a igreja de novo, faz a chama arder deste povo, começando em meu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, Aleluia. capítulo de número 5. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Efésios, Louvado seja Deus. carta do apóstolo Paulo Glória a aos Deus. Efésios, no capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és grande, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mais uma vez, louvar a Deus pela sua vida, você que está nos acompanhando, através do Facebook e também através do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te abençoar nesta noite. Uma breve palavra, para não demorarmos muito. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número 15 até o versículo de número 17. Efésios capítulo de número 5, versículo 15 ao versículo de número 17. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Glória a Deus. Somente até aqui para a nossa meditação. Sabemos nós, irmão, que todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo são cartas de conselhos, são cartas de exortação ao momento, com a qual a igreja estava passando naquele tempo, e Paulo, inspirado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele escrevia as cartas, ele enviava essas cartas batendo com a necessidade dos irmãos. Aqui o apóstolo Paulo está aconselhando uma igreja que nós também vemos o próprio Deus mandando João escrever uma carta àquela igreja, que era uma das 7 da Ásia, em Apocalipse, no capítulo 2, pois a igreja de Éfeso, ela tinha deixado o seu primeiro amor, que é a sua primeira caridade, amor em exercício, deixou de exercitar o seu amor por Deus. Se tem uma coisa que nós não podemos perder, é o amor por Deus, é o desejo de servir a Deus, é a vontade de estar com Deus, é o desejo de estar na casa de Deus. Eu acredito que talvez
talvez Deus até permite esse momento acontecer nas nossas vidas, no tempo de hoje, para acender de volta em nosso coração a chama, o desejo de nós estarmos caminhando para a casa de Deus. Talvez é Deus que está acendendo de volta a chama dentro do nosso coração, para nós ter desejo de orar, para nós ter desejo de buscar a Deus. Porque o ser humano, infelizmente, ele às vezes deixa para buscar a Deus só num momento difícil, é só num momento de dificuldade. Nesse tempo onde todo mundo, com saudade de ir para a igreja, de ir para a casa de Deus, o servir, a gente não observa, querido, é claro que é muito bom a pessoa ter esse desejo de estar na casa de Deus. Mas só que a gente também observa outra coisa, que quando a igreja estava aberta, que quando tudo estava funcionando normal, essas mesmas pessoas que hoje estão dizendo que estavam com desejo, elas mesmas não vinham. Elas mesmas tinham oportunidade, mas às vezes faziam outras coisas, em vez de estar na casa do Senhor. Então acredito eu, que é um momento onde Deus permite para que nós possamos reacender de volta dentro da nossa alma o desejo de estar na casa de Deus, servindo a Ele. Como diz o salmista Davi no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando abrir a igreja para você vir, não venha com tristeza, venha com alegria, e não deixe a chama apagar, porque nos primeiros dias a gente vai correr para a igreja, mas quando tudo normalizar, a gente começa a esfriar de novo e já não querer vir. Não, deixa esse desejo, essa chama acesa dentro do seu coração. Agora Paulo, ele está dando um conselho aqui aos crentes de Éfeso, e esse conselho também serve para nós. Como que nós devemos passar por esse momento de crise? Como que nós devemos passar por esse momento de dificuldade? Olha o que Paulo diz: portanto, vede, a primeira coisa que nós temos que ter, prudência. A primeira coisa que nós precisamos ter nesse momento, ou a primeira coisa que nós precisamos ser, é prudente. Nós não podemos ser prudentes no momento de crise. A gente vê lá as 10 filhas, as 5 loucas, as 5 prudentes. As prudentes, por que elas eram prudentes? Porque além delas ter azeite na lamparina, elas ainda tinham reserva. A imprudente não tinha reserva. Então, nesse momento de dificuldade, se a primeira coisa que nós devemos ter é prudência, isso quer dizer que nós não podemos deixar faltar o azeite na nossa vida. Nós não podemos deixar faltar a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É Ele que nos ajuda a vencer o momento de crise, é Ele que nos ajuda a vencer o momento de dificuldade, é Ele que nos ajuda em todo momento. Se não tivermos o Espírito Santo, muitas pessoas vão desesperar, muitas pessoas não vão aguentar, mas se tivermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, Ele vai nos dizer: aquieta-te, eu estou com você, fica tranquilo, eu estou com você. Ele é o nosso Consolador, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos guardar, Ele vai nos dar a sua proteção, querido, o seu auxílio nesse momento de dificuldade. Então, Paulo diz para a igreja de Éfeso: sede prudente,
de isolamento social. Deixa eu melhorar a pergunta. O que eu tenho feito para Deus? O que você tem feito para Deus nesse momento? Porque muitas pessoas estão parecendo que estão dormindo, não estão vigiando, estão desapercebidos. Você pegou na Bíblia hoje para ler, você teve tempo, porque ficou o tempo todo dentro de casa, porque a nossa desculpa antes é que a gente não tinha tempo. Mas hoje você teve, porque você ficou dentro de casa. Você falou com Deus hoje já. Então Paulo, ele está fazendo uma pergunta aqui. E está dando conselho. Vede prudentemente como andais. Qual tem sido o nosso caminho nesses dias? De que maneira nós temos andado na presença de Deus nesse dia? Até porque para andar na presença de Deus precisa mais sair na rua e caminhar com as nossas pernas. Porque esse andar aqui de Paulo não é caminhar com as pernas físicas, mas esse andar de Paulo é caminhar com a nossa vida espiritual. Como está a nossa vida espiritual? Qual tem sido a prudência na nossa vida espiritual durante esses dias? Essa é a pergunta de Paulo. Veja prudente como andais. Aí Paulo diz assim, não como nécios, mas como sábios. Nós não podemos, nécio é ignorante, né? Nécio é estúpido. Paulo está dizendo assim para nós: você precisa nesse tempo de crise ser prudente na sua maneira de andar. Você não pode andar como os ignorantes, você não pode andar como os estúpidos. Quantas pessoas nesse momento têm sido ignorantes e não têm compreendido? Às vezes muita pessoa até blasfemando no nome de Deus. Estupidez, ignorância. Outros, em vez de aproveitar a oportunidade para chegar perto de Deus, ao contrário, tem se afastado ainda mais de Deus. Queridos, andar longe de Deus é ignorância espiritual. Andar longe de Deus é estupidez espiritual. Porque uma vez que nós conhecemos a Deus, nós temos o desejo de andar com Ele, nós temos o desejo de viver com Ele, nós temos o desejo de ter comunhão com Ele. Glória a Deus, aleluia. Então, como nós temos andar? Andar longe de Deus é ignorância. O apóstolo Paulo, uma certa feita, ele foi escrever uma carta e ele disse assim: quem está escrevendo é Paulo, o prisioneiro do Senhor. Andar com Deus é estar preso em Deus, é estar agarrado com Deus, é estar junto com Deus. Porque Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 2 e no versículo de número 20, Paulo disse: porque eu já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora não vivo na carne. Glória a Deus. Andar com Deus, viver com Deus. A partir do momento que Paulo começou a andar com Deus, viver com Deus, ele entendeu: não posso mais afastar de Deus, não posso mais viver longe de Deus. E a maior prova de que nós estamos andando com Deus é quando nós estamos anunciando o nome dEle. Porque quem anda com Deus tem desejo que outras pessoas também andam. Quem caminha com Deus tem desejo que outras pessoas também caminham. Quem vive com Deus tem desejo que outras pessoas também vivam. Então a maior prova que Paulo andava com Deus é quando
os nécios, como os ignorantes. Andar longe de Deus é ignorância. Mas Paulo diz assim, mas como sábios. O primeiro conceito que Paulo dá para quem é sábio. Eu não estou entendendo como que é, pastor, que Paulo está dizendo: eu não posso andar como ignorantes, mas eu tenho que andar como sábio. A primeira coisa que Paulo mostra aqui, onde a gente está mostrando a nossa sabedoria, versículo 16, Paulo diz assim, remindo o tempo. A primeira maneira de você mostrar a sua sabedoria para com Deus é você saber remir o seu tempo. O que é remir o tempo? Remir o tempo é aproveitar o tempo que Deus te deu. Remir o tempo é aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. Mais uma vez eu repito, estamos num período de ficar dentro de casa. Será que nós estamos aproveitando esse tempo? Será que nós estamos aproveitando essa oportunidade? Paulo disse: não ande como os ignorantes, ande como o sábio. Saiba remir o tempo, saiba aproveitar a oportunidade que Deus está te dando de chegar ainda mais perto dele. Eclesiastes 3 diz que há tempo determinado para tudo tem seu tempo. E é um tempo determinado para todo propósito diante de Deus. Talvez antes desse período você dizia: eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para tirar alguns minutos para com Deus. Aí talvez Deus permitiu isso para te dar esse tempo, para mostrar para nós: agora eu vou te dar o tempo, aproveite, agora eu vou te dar a oportunidade, aproveite, remindo o tempo, aproveitando a oportunidade. Sabe por quê? Se tem uma área que o inimigo trabalha na nossa vida, é no tempo. O inimigo quer tirar o seu tempo de servir a Deus, quer tirar o seu tempo de estar na presença de Deus. Aí ele te ocupa com tantas coisas. Aí você fala: não tenho tempo. Mas agora Deus está dizendo: ande como sábio, saiba aproveitar esse tempo, aproveite essa oportunidade. Por quê? Porquanto os dias são maus. Todo mundo está falando que os dias são difíceis, mas o problema não é os dias estar difíceis. O problema é de que maneira nós estamos enfrentando esses dias difíceis. Porque tem pessoas que estão enfrentando sem Deus, e tem outras que estão enfrentando com Deus dentro do barco. E quem enfrenta com Deus, a tempestade vem e ele se desespera. Mas quem enfrenta com Deus, ele sabe que Deus está dentro do barco para acalmar a tempestade e trazer uma grande bonança. A bonança vai vir, a bonança vai chegar, né? Então os dias são maus, mas nós não estamos sozinhos, nós estamos com Deus. Sabe o que Deus está provando para a humanidade? Hoje, o dinheiro não está valendo mais nada, as mansões não estão valendo, os carros de luxo não estão valendo porque está dentro da garagem, a casa de praia, a casa de luxo, em lugares caríssimos, não está tendo valor. Agora todo mundo está lá dentro da sua casa com medo do vírus. Sabe o que Deus está mostrando para o homem?
sensibilidade. Porque é o versículo a seguir, Paulo diz assim, pelo que não sejais insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. Pelo que não sejais insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. Sabe o que Deus está falando conosco aqui? Será que nesse momento de dia mau, nós estamos tendo sensibilidade para compreender qual é a vontade de Deus com a humanidade? Deixa eu melhorar. Será que nesse momento de dia mau, nós estamos tendo sensibilidade suficiente para compreender qual é a vontade de Deus comigo? Será que você está tendo sensibilidade para compreender qual é a vontade de Deus para você? Não sejais insensatos, mas entender qual seja a vontade de Deus. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, quando Jesus aceitou vir aqui, ele teve sensibilidade suficiente para compreender, e não só para compreender, mas para também fazer a vontade de Deus. Jesus compreendeu qual era a vontade de Deus para a vida dele, mas então quem se dispõe a fazer a vontade de Deus tem que estar disposto a renunciar. Nós temos que ter sensibilidade o bastante para entender que servir a Deus é renunciar a nós mesmos. Que servir a Deus é deixar a nossa própria vontade e fazer a vontade dele. Jesus é o nosso maior exemplo nisso. Lá em Filipenses 2, e no versículo 5 a seguir, está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve na mim em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. O maior exemplo de sensibilidade é Jesus. Ele esvaziou-se de si mesmo para fazer a vontade de Deus. Sabe o que Deus quer de nós? É que nós nos esvaziamos do nosso ego, que nós nos esvaziamos, às vezes da nossa arrogância, às vezes da nossa soberba, e façamos a vontade dele. Porque com Jesus nós aprendemos a ser mansos, porque com Jesus nós aprendemos a ser humildes. A vontade de Deus é que nós sentimos como Jesus sentiu. A vontade de Deus é que nós pensamos como Jesus pensou. A vontade de Deus é que nós vivemos como Jesus viveu. A vontade de Deus é que nós agimos como Jesus agiu. Se nós só lermos a Bíblia, nós vamos encontrar tantas coisas, tantas vontades que Deus quer para a nossa vida. Mas nós podemos ver um versículo aí em João 3, Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 39, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39 e versículo 40. Vamos ver qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Olha aqui, João 6, 39 e 40 diz assim: e a vontade do Pai que me enviou
enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho crê que ele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus para a sua vida é que você não se perca, mas que você venha se salvar. Vamos ver uma outra vontade de Deus para a nossa vida? Está em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e versículo de número 3, está escrito assim: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Então a vontade de Deus para nós é que nós nos santifiquemos e nos abstenhamos. O que é abster? Abster é privar, abster é guardar. Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo, Deus está nos livrando. A vontade de Deus é a nossa santificação. Pastor, como é que eu vou me santificar? Sabe como você vai santificar? Através da palavra de Deus. Então hoje nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos nos santificando, porque está escrito em João 17, e no versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A vontade de Deus é que nós nos santifiquemos. E como que eu vou me santificar? Através da sua palavra. Qual é a outra vontade de Deus para a minha vida? Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2. Olha o que diz em 1 Pedro 2, a partir do versículo 11. Nós estamos falando qual é a vontade de Deus para nós. Olha aqui a vontade de Deus para nós: amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. A primeira vontade de Deus é que nós estejamos na terra, mas não estejamos apegados nela, porque nós estamos aqui como forasteiros, nós estamos aqui de passagem, o nosso lugar eterno é lá. Onde você tem investido? Aqui na terra ou lá em cima? Porque eu tenho que investir é lá, porque é para lá que eu vou. Mateus 6, versículo 33, está escrito que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então a vontade de Deus aqui é que nós não apeguemos aqui, que nós apeguemos lá, porque a mulher de Ló estava pegada em Sodoma e Gomorra, e quando ela olhou para trás querendo voltar para lá, ela se converteu no estado de sal. Que nós não estejamos pegados em nada aqui, porque se apegarmos em coisa aqui, o que nós estamos apegados vai nos atrapalhar de levar para lá. Se nós apegarmos as coisas daqui, as coisas daqui vai nos impedir de subir. Mas se nós estejamos, então essa é a vontade de Deus, que nós nos privemos das concupiscências e concupiscências e desejos. Então nós precisamos nos guardar dos nossos desejos, fazer a vontade de Deus. Olha agora, tendo o vosso viver honesto. Então nós precisamos ser honestos. A vontade de Deus é que nós sejamos honestos. Versículo 13: sujeitai-vos toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer governadores, quer rei, como
superior. Nós vivemos um dia, onde não queremos ser sujeito. As pessoas falam, ninguém manda em mim, ninguém quer viver com a sua própria vontade. Falta o respeito. Versículo 15: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. A vontade de Deus é que nós façamos o bem. Jesus, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele levou uma coroa de espinho, as mãos dele foram cravadas, os pés dele foram cravados. A maior humilhação é ele ser cuspido em seu rosto, e a multidão gritando para crucificar, mas ele só fez o bem, ele nunca fez o mal para ninguém. Mesmo ele estando lá na cruz sendo crucificado, ele fala: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes o nosso orgulho, às vezes a nossa soberba não nos faz reconhecer, às vezes, o nosso erro. Mas Jesus, aqui a vontade de Deus é que nós sejamos como Ele, que nós sejamos como Jesus. Jesus, ele fazia o bem o tempo todo, Então essa é a vontade de Deus. Em Romanos 12 e no versículo de número 12 está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós não conformemos com o mundo, é que nós não andemos como o mundo anda, é que nós não vivemos como o mundo vive, mas transformados pela renovação do nosso entendimento. É Deus que renova a nossa mente a cada dia. Você só vai conseguir compreender qual é a vontade de Deus a partir do momento que você deixar de fazer a sua vontade. Você só vai conseguir compreender a vontade de Deus a partir do momento que você não se moldar com as coisas do mundo. Mente transformada. Essa é a vontade de Deus, que a nossa mente seja transformada. E a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, e que nós possamos compreender qual seja a vontade de Deus para a nossa vida. Que nós possamos ser prudentes, que nós não possamos ser ignorantes tudo, mas que nós possamos ser sábios. Sabedoria para quê? Para nós saber administrar o tempo que Deus está nos dando. Remir o tempo, porque os dias são maus, mas Deus está conosco para nos abençoar. Deus está conosco para nos dar vitória. Deus está conosco para nos guardar. Que Deus venha nos guardar, que Deus venha nos abençoar e que Deus venha nos livrar de todo o mal. Permanece na palavra, permanece na obediência a Deus, e Deus vai continuar te dando vitória. Amém, amado? Nós vamos orar nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade que Ele nos concedeu de estar na sua casa, que Ele concedeu a você de estar na presença dEle. Vamos orar que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que Deus nos dê a tua proteção, que Deus continue abençoando a sua vida. Nessa oração, nós vamos orar em favor do monge Odessi. Ele completou ontem mais um ano de vida. Nós vamos orar para que Deus continue abençoando a vida dele, dando ele
muitos anos de vida e saúde. E vamos orar também por Marilda, que hoje também está completando mais um ano de vida. Orar para que Deus abençoe, guarde, né, e dê muitos anos de vida e saúde. E que Deus te abençoe. No sábado, nós temos um culto com os jovens online, né? Vamos transmitir pela página da igreja mesmo, fica mais fácil para os irmãos achar, e também vamos transmitir pelo YouTube. Então, no sábado, o culto é com os jovens, no domingo de manhã temos a escola dominical, e domingo à noite temos culto de louvor e de adoração a Deus, e agradecer a Deus pela sua vida, está tendo paciência, né, conosco nesse momento de dificuldade. Nós sentimos muita saudade dos irmãos estar aqui conosco, mas também temos que compreender esse momento, mas Deus vai nos abençoar e vai nos dar a oportunidade de estarmos juntos aqui. Se não estivermos juntos aqui, estaremos juntos na glória com o nosso Deus. Oremos ao Senhor nosso Deus. Querido Deus e Pai, queremos nesta noite uma vez mais te louvar e te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu e trouxe ao nosso coração uma palavra para que possamos continuar fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Meu Pai, não podemos em momento nenhum estar desapercebidos, mas precisamos estar mais acordados do que nunca, porque o Senhor pode voltar para buscar a sua igreja. Pai, que estejamos na tua presença, indiferente de qualquer situação, que nós possamos continuar te servindo e te adorando em espírito e em verdade. Abençoa os aniversariantes, Senhor, Mongenecia e Marilda e os demais que nós sabemos. O Senhor concede a ele muitos anos de vida, saúde, paz, alegria. Que as bênçãos do Senhor estejam derramadas em cada coração nesta noite e que o Senhor nos dê uma boa noite na tua presença. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Querido, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.